Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Este é o seu canal Adonai, tá? Deixa o seu like aí que vai ajudar muito o canal. Preciso mesmo de likes, tá bom? Ajude o canal. Deixa o seu comentário aí no rodapé do vídeo. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Deus te abençoe e vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição que vamos estudar neste domingo, esta aqui, desse trimestre que estamos estudando, Tempo, Bens e Talentos. A lição de número 6, que vai falar sobre a mordomia da adoração. O textuário diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23. A verdade prática diz: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. O que é mesmo adoração? Vamos ler aqui um pouquinho a introdução aqui do comentário. No Antigo Testamento só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. No Novo, do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo aprofundou o sentido de adoração, conforme a narrativa do evangelista declara: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Nesta lição veremos que, diferente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo. Veja bem, o que é mesmo a adoração? A lição ainda vai trazer nos 3 tópicos, o que é adoração, como adorar a Deus, e o terceiro tópico, gestos e atitudes na adoração a Deus. O que é mesmo adorar a Deus? Adorar é se prostrar. Adorar é reverenciar o nome do Senhor. Muitas pessoas têm o conceito errado sobre adoração. Às vezes, por exemplo, quando está na hora de um culto, aí chama alguém, vem fulano de tal, o irmão fulano, vem adorar a Deus aqui, com um hino, 2 hinos. A irmã ciclana, vem aqui adorar a Deus. Não, adorar a Deus não é simplesmente louvar. Não, o louvor faz parte da adoração. Porque, na verdade, a adoração é um estilo de vida, não é um tempo determinado. Não tem um local, geograficamente falando, não. A adoração é um estilo de vida, você adora 24 horas por dia. Desde que você acorda, você já tem que acordar adorando. Dobrar os teus joelhos, agradecer ao Senhor pela noite, que te foi concedida, e você vai para o teu trabalho, você adora no trabalho, você adora no trânsito, você adora no teu escritório, em qualquer lugar que você esteja andando pelo caminho, certo? Você adora a Deus. A adoração, ela não tem limite de tempo, de espaço, não. A adoração a Deus, ela é um ato contínuo. É por isso que você tem que estar sempre em adoração a Deus. Ele é o Senhor, nós somos criaturas. A mulher samaritana, ela conversando com o Senhor Jesus, lá na beira do poço de Jacó, ela achava no seu conceito que a adoração para eles como samaritanos seria no monte. E para os judeus, no templo em Jerusalém, ao ponto dela dizer: Senhor, os nossos pais adoravam neste monte. Vós, os judeus, adoram em Jerusalém. E Jesus disse: mulher, a hora vem e já chegou, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarão o Pai. Mas a hora vem e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha só, a Bíblia vai falar lá no livro de Marcos, daquele leproso, que ele desceu lá do seu habitat, ele soube que Jesus já estava ali, aos arredores de onde ele morava, então ele usou de estratégia para falar com Jesus. Ele, por ser leproso, era considerado uma pessoa impura e não podia se aproximar assim, livremente. Então, quando ele se aproximou de Jesus,
A Bíblia diz que ele prostrou. Ele não chegou, Jesus, o Senhor tem curado a muitos leprosos, então eu quero que o Senhor me cure também. Pronto, tá aqui, eu não sou pior do que os outros. Me cure, assim como o Senhor tem curado os outros. Cure a mim também. Não. Sabe qual foi a primeira coisa que o leproso fez? Prostrou-se e adorou a Jesus. Olha só. Ato de reverência, adoração a Deus. Ele adorou. A Bíblia diz literalmente que ele prostrou-se e adorou a Jesus de uma forma humilde, dizendo: Senhor, se tu queres, o Senhor pode tornar-me limpo. Se o Senhor quiser. Ele sabia que Jesus tinha o poder. A crença em Jesus daquele moço era grande, era do tamanho de que ele sabia que Jesus, se quisesse, dependia dele, dependia de Jesus. Senhor, se tu queres, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus tocou nele e disse: quero, fica limpo. Então a adoração é o sentimento que a pessoa tem reconhecendo a soberania do Criador, a soberania do Eterno. Então a pessoa prostra-se, uns dobram os joelhos, outros colocam o rosto em pó, né? Outros louvam, outros exaltam. No culto a pessoa vai ao templo, ou seja, lá numa casa, num ambiente qualquer, ou mesmo no seu lar, está ali cultuando a Deus em reverência, em gratidão a Ele, pelas benécias, né? pelos os benefícios que o Senhor tem dado. O salmista, no Salmo 103, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isso é adoração a Deus, né? Maneira correta de adorar, o adorador por excelência. E Jesus, conversando com ela, diz: olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E você sabe o que é mesmo adorar a Deus? Você tem adorado? Como eu disse, muitas pessoas pensam que é na hora do louvor. Ao levita, vem adorar a Deus. Outro forma um grupo, né, de louvor e diz grupo de adoradores. Isso é conversa fiada. Adoração, ela é a essência da alma, de prostrar o físico diante do Criador. Não é isso? E com a alma invocar o nome do Senhor. Com a alma adorar, com os lábios. Né? É corpo, alma e espírito adorando ao Criador, a entrega total, o culto racional. Isso é adoração a Deus. E Deus procura verdadeiros adoradores para que assim o adorem. E você é um verdadeiro adorador? Como saber? É simples. Conversa com Ele, através do seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, eu sou um adorador? Eu sou uma adoradora? Me ensina, eu quero me tornar um adorador por excelência, porque são esses que o Pai procura, a tais que assim o adorem. Diz a história, certo moço que odiava a Deus por ter levado a sua esposa que morrera de uma enfermidade, tão nova ainda, e para se vingar de Deus, ele se mudou com seu único filho para uma montanha longe da civilização, para que aquela criança crescesse sem nunca ouvir falar de Deus. E com o passar do tempo, ele achava que tinha conseguido criar seu filho ateu. E o meu filho nunca vai conhecer a Deus. Certa manhã, ele procura o seu filho pela casa e, não o encontrando, sai pela montanha à procura. Para sua surpresa e sua tristeza, ele encontra o seu filho de joelhos dobrados diante do nascer do sol, que por sinal era uma coisa muito bela naquela montanha. E ouvi ele dizer assim: ó lindo sol, eu não sei quem criou você, mas sei que deve ser uma pessoa muito especial para criar algo tão lindo como você, meu querido sol. Vá, sol. Diga ao seu Criador que hoje eu entrego a minha vida a Ele para que Ele brilhe sempre em mim. Vá, sol. Eu adoro quem criou você. Que maravilha de Deus. Então, por mais que alguém tente esconder, mas quando sente na alma o desejo de adorar, não precisa ninguém apontar, ninguém aponta quem é adorador. Você mesmo pode sentir se você adora ou não.
Você tem que reconhecer que somente a ele pertence a adoração, a ele pertence a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quando você reconhece o poderio do Senhor, quando você reconhece que somente ele é digno de adoração, então você não formula, você não projeta uma adoração, você vive a adoração. Até mesmo porque um adorador, ele não nasce adorador, ele se torna adorador. Lembra da mulher samaritana, que eu acabei de falar? Ela não conhecia Jesus, achava que ele era simplesmente um judeu, mas quando ela passou a conhecê-lo, quando no diálogo com Jesus, porque você conhece, você passa a adorar ao Senhor, quando você conhece ele, quando você passa a conhecê-lo. E quando é que você passa a conhecê-lo? Quando você examina as Escrituras. Quando você vê em sua volta o cantar dos pássaros, o assobiar do vento, as folhas mexendo, a natureza, você olha para o infinito, vê a lua, as estrelas, vê o sol, você vê tudo à sua volta criado por Deus e você diz, aqui existe um Criador. E esse Criador, ele é supremo, ele é soberano, ele é único. Então esse eu vou adorar em espírito e em verdade. Então quando você se decide, então você se torna um adorador, uma adoradora. Aí ele está procurando e ele encontra você para que o adore. Eu quero ler aqui uma passagem aqui da lição, aqui no tópico de número 2, como adorar a Deus, mais precisamente na parte 2 do subtópico que fala em espírito e em verdade, que diz assim, a atitude do adorador. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Porque não adianta você simplesmente dar glória a Deus, você cantar o hino, que às vezes até vai mexer com o emocional de uma pessoa, mas você não está adorando em verdade, somente em espírito. Você não adora de verdade. E essa adoração verdadeira não sou eu, não é um pastor que vai falar, é o próprio Deus que vai dizer se sim ou se não, se você está adorando. Olha só, nem todo hino, ou cântico, ou apresentação musical é a adoração a Deus. Tá vendo? Atualmente, a partir da influência do chamado movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar artistas ou levitas. Isso é uma visão deturpada da adoração. Multidões se ajuntam em templos, estádios ou praças para assistirem shows gospel, onde a humildade e a contrição estão longe do propósito original da adoração. Ora, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, e para a glória de Deus, para a glória de Deus, somente Ele é o centro da adoração. Por falar em se arrastar atrás de cantor gospel, de artista, né? Eu fiz um vídeo que você acha lá no canal Adonai, chamado Idolatria Parte 1. Eu estava vendo uma multidão enaltecendo um conjunto lá em praça pública, ali na cidade vizinha, e eu vi alguns irmãos da igreja em que eu congrego, e me motivou que eu fizesse o vídeo Idolatria, né? Idolatria Parte 1. Você acha lá no YouTube, lá no canal Adonai. E por conta disso, alguns ficaram torcidos comigo, porque assim, quem fala a verdade paga um preço. É coisa que eu não temo, é falar a verdade. E eu falando que isso é idolatria, porque eles não foram para adorar a Deus. Eles foram para ver um grupo, um conjunto, que enaltece o homem, que fala, que canta, é um louvor homocêntrico. E isso não é adoração a Deus, é idolatria. E aqui a lição está dando respaldo do vídeo que eu fiz, e eu até, claro, eu não estava preocupado, só que agora até me alivia mais, dizendo aqui, o pastor muito precisamente, sabiamente escreveu, dizendo assim que multidões se ajuntam em templos, estádios ou praças para assistirem shows gospel, onde a humildade e a contrição estão longe do propósito original da adoração. Tá vendo só? Então nem todo louvor é adoração a Deus. Ainda que seja bonita a melodia, ainda que a letra fale profundamente, mas não é para adorar a Deus. Muitas vezes é para
é preencher o ego, o egocentrismo da pessoa, e o ser humano é tendencioso a isso. Mas o louvor tem que ser cântico, salmos, cânticos e hinos espirituais. O louvor, ele é um elogio a Deus. É a adoração a Deus através do louvor, mas somente a Ele. E muitos crentes estão se arrastando atrás de artistas, né, na forma de dizer que está adorando, mas não está adorando a Deus. Porque a adoração, ela é restritamente ao Senhor. Ele disse ao próprio Satanás, quando ele disse, olha, tudo isto eu te darei. Ele ofereceu as glórias do mundo a Jesus, dizendo, tudo isto eu te darei, se tu prostrares e me adorares. Olha só, que petulância, que ousadia do adversário. O adversário de Deus e nosso adversário, o inimigo de Deus e nosso inimigo. A petulância que ele teve de dizer, Jesus, olha, está vendo toda essa glória, pertence a mim, foi me dada, agora eu te dou, se tu prostrares os joelhos e me adorares. Já pensou? Alguém quer adoração. O ser humano quer adoração, quer aplausos. O ser humano, ele quer elogios, principalmente Satanás. Mas sabe qual foi a resposta do mestre? É claro que você sabe. Retira-se, Satanás. Cai fora. Só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então a adoração, ela é restritamente a Deus. Como eu disse, ela tem que ser 24 horas, desde o momento em que você acorda. Quantas pessoas dizem assim, eu vou ao templo adorar. Quer dizer, não adora em casa? Não está adorando? Vai ao templo adorar? Não, você adora em casa, você adora no trabalho, adora no trânsito. Quando você vai ao templo, é para uma adoração coletiva. E deixa eu te falar uma coisa, infelizmente eu preciso falar isso. Muitas das pessoas que vão ao templo, mas não vão adorar em espírito e em verdade. Vão para um complemento, vão porque é um dia de culto, é um movimento, é uma festa, um congresso, algo parecido. Então eles vão para isso, menos para adorar a Deus. Porque adoração, se você gasta aquele tempo, por exemplo, se no horário do culto, horário comum, geralmente são 1h30. Começa às 7h30, né, na maioria dos casos, nos templos. Começa às 7h30, termina às 9 horas, então 1h30. A pessoa chega às 7h40 e ainda vai dividir o espaço do culto com um parente que está ligando, já leva o celular e já vai atender o celular, quer dizer, já divide o tempo que é para o Senhor com um parente. Uma conversa paralela. É um anda para lá, anda para cá, é um entra e sai, certo? Está ali no momento da adoração, mas está ligado lá no serviço, o pensamento está ligado em casa, quer dizer, não é uma adoração verdadeira. E você vai me dizer o quê? Tá vendo? Não sou eu que estou te julgando se você é adorador ou não, eu estou te falando que o próprio Deus é que vai fazer a avaliação. Quando você, vamos dizer que a adoração no templo, por exemplo, horário de culto, será que você adora corretamente? Será que desde que quando você entra e o sábio Salomão, o pregador, diz, guarda o teu pé, Eclesiastes 5, quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que procedem mal. Então, quando você vai ao templo, já que você vai adorar no templo, adore a Ele, ao Senhor, em espírito e em verdade. E quando sair de lá, não faça como muitos, porque até cantam bonito, pregam bonito, é aquela saudação calorosa que move, mexe com o psicológico do auditório, de quem está ali ouvindo, e alguém diz, eita, mas esse irmão prega com uma beleza, esse irmão é cheio de unção, esse é um verdadeiro adorador. O conjunto de jovens canta ali um hino esplendoroso, uma harmonia bem colocada, bem pautada, no começo, quando entra a canção e o meio e fim, totalmente bonito, o maestro aprova, foi esplendidamente bem colocada a canção, mas quando chega em casa, vai direto para a novela, vai direto para os filmes pornôs, vai direto para os entretenimentos, WhatsApp, Facebook, e cadê a adoração? É somente quando estava lá? Outros pregam bonito que move a igreja e comove, e quando chega em casa, não fala com a sogra, é de mal com o vizinho, e eu te pergunto, é isso que é a adoração que você conhece?
É isso que é adorar a Deus? Não. Isso não é adorar a Deus. Adoração é um estilo de vida. Você sabe da história na aldeia de Betânia? Deixa eu te contar rapidinho essa história. Lucas 10, 38 ao 42. Porque o adorador valoriza a companhia de Jesus. Jesus chegou na aldeia de Betânia, lugar preferido. Olha só como é maravilhoso Jesus ter preferência pelo lar de alguém. Será que ele tem pelo teu? Será que Jesus almeja estar na tua casa um dia ou à noite, se fosse o caso, quando Jesus esteve na terra, se fosse no teu tempo? Será que a tua casa seria um bom lugar para Jesus pousar? Será que seria pelo menos igual na casa de Zaqueu, o pecador, o cobrador de imposto, que ele se ofereceu para hospedar na casa dele? Ele chega na casa de Lázaro, Maria e Marta. E enquanto a Marta preocupava-se em receber Jesus, Maria o acolhe. Maria para tudo, a fim de priorizar a presença daquele que possui a palavra da vida, capaz de ensinar, palavra capaz de curar, de restaurar, de ressuscitar esperanças enterradas. Maria senta-se aos pés de Jesus, não porque ela estava desocupada, mas por reconhecer que, diante da pessoa de Jesus, as outras coisas podem esperar. E hoje Jesus continua sendo um grande amigo, que está visitando você todos os dias. Atenta para isso. Jesus te visita todos os dias. Você tem aberto o seu lar para Ele? Tem priorizado um tempo com Ele, mesmo estando muito ocupado? Faz uma introspectiva disso. Vê na tua vida, no teu interior, se tem sido assim. O adorador sempre está em paz. Maria estava embevecida e, mesmo diante da possível afronta da irmã, que dizia: Jesus, tu não te incomodas que a minha irmã me deixa eu cuidar sozinha da casa? Ela reconhece o valor do silêncio e continua a sua adoração. Maria estava centrada em Jesus e gozava de paz. Enquanto Marta estava aflita e ansiosa em fazer tantas coisas, Maria se alegrava em ser, descansava aos pés de Jesus adorando. Que maravilha! Isso é adoração, porque o adorador, ele prioriza a melhor parte. Escolher nem sempre é a tarefa mais fácil. Temos que fazer isso sempre que temos duas ou mais opções e parece que atualmente temos muitas alternativas que nos fazem distrair e fugir da adoração. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Que a gente anda distraído com muitas coisas, menos em adorar? E às vezes nós cantamos: adorador é tudo que eu sou, adora. Mentira! Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Maria, porém, escolheu silenciar as causas urgentes para ouvir o mais importante. Você sabe da história de Maria e de Marta. A promessa de Jesus em Mateus 6 e 33, de que temos que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas seriam acrescentadas, é um desafio para um adorador. E loucura para um seguidor acidental. Aquele crente comum, né? Eu chamo de seguidor acidental, é por acaso. Um seguidor por acaso. Parece que Jesus tem muitos seguidores, não é mesmo? Você já notou isso? Que parece que Jesus tem muitos seguidores. Na verdade, tem muitos seguidores, até porque a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Parece que ele tem muitos seguidores, mas adoradores, os que adoram em espírito e em verdade, ele continua procurando. Ele continua procurando.
verdadeiros adoradores para que o adorem em espírito e verdade. Mas Ele procura alguém como você, que escolhe obedecer e aquietar-se diante do Pai. Esta escolha é a melhor parte e ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você. Se você escolheu a melhor parte, quem sabe mesmo em momento de que você está muito ocupado, muito atarefado, uma segunda-feira agitada e você diz, não, eu vou parar aqui e vou tirar um tempo para adorar ao meu Senhor. Você tem feito isso? E que tal você dizer para Jesus, eis-me aqui, Senhor, sou eu, o verdadeiro adorador que tu tanto procuras. O Senhor Jesus te ama. E Ele está à tua procura. Você que quer o adorar em espírito e em verdade. Não te esqueça. Exerça com afinco, com alegria, com desejo no coração, com entusiasmo da tua alma, com todas as tuas forças e todo o entendimento, a mordomia da adoração. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus.